Oi, gente, mais uma vez eu estou aqui para trazer para vocês um vídeo que está atrasado, né, que já era para eu ter feito há muito tempo, mas que na minha nova rotina aqui no Canadá não tô conseguindo ainda fazer os vídeos na hora que eu quero, assim, no momento que eu queria fazer, né, então por causa disso tá sendo meio atrasado, mas eu não podia deixar de conversar com vocês, né, sobre The Woman King, A Mulher Rei, o novo filme da Viola Davis. Eu me tornei, gente, muito fã da Viola Davis quando eu comecei a assistir a série How to Get Away with Murder, né? Eu não acompanhei a série quando ela estava sendo lançada na televisão, mas eu lembro que eu comecei a assistir, né, na Netflix, a série já tinha terminado, ela já estava completa na Netflix, e aí eu comecei a ficar vendo a temporada, depois outra, enfim, fiz toda uma maratona, né, e terminei a série, assim, amando demais, né? A série, na minha opinião, ela é impecável nas suas duas primeiras temporadas. A partir da terceira, eu acho que a série, ela tem alguns deslizes, mas no geral, eu ainda acho que é uma série muito boa, especialmente por causa da Viola Davis, que na minha opinião é uma das melhores atrizes dessa geração, sabe, desse momento assim moderno do cinema e da televisão, enfim, ela é uma das melhores atrizes que eu já vi assim na vida. Eu acho que ela é uma mulher muito maravilhosa, muito talentosa, sabe, é uma artista incrível. E quando eu fiquei sabendo que ela ia lançar esse filme, né, gente, The Woman King, eu fiquei muito ansioso pra assistir, sabe? Foi um filme assim que eu não precisava nem ver nenhuma informação sobre a história, eu já sabia que eu ia assistir, né? Porque a ideia de você ter a Viola Davis como protagonista, né, de um filme que traz assim um drama histórico, né, misturado com filme de ação, né, e colocando mulheres pretas como protagonistas, né, todo um grupo de mulheres pretas, não só ela, mas várias outras atrizes super talentosas, né, sendo as líderes dessa trama, né, protagonizando uma história de drama e ação, sabe? Isso é uma coisa que eu, obviamente, queria muito apoiar, né? Então, assim, desde que eu fiquei sabendo que esse filme ia acontecer, já tava certo de que eu ia assistir. E quando eu vim aqui pro Canadá, o filme acabou sendo lançado, né, gente? Aqui no Canadá ele foi lançado uma semana antes do lançamento no Brasil, mas infelizmente, né, quando eu assisti eu não consegui fazer vídeo logo na hora, então por causa disso o vídeo tá saindo atrasado, né, o filme já lançou no Brasil, inclusive, enfim, tá tudo bem atrasado, mas assim, gente, que filme incrível, né, ele é um filme, assim, que é muito maravilhoso. Eu acho que o primeiro aspecto que eu queria dizer aqui pra vocês é em relação à atuação, né, que assim, é um filme que eu acho que ele merece ser indicado a Oscar, sabe, de melhor atriz coadjuvante, porque eu achei que todas as mulheres desse filme aqui, gente, elas estão entregando um trabalho que é uma coisa assim fora do comum, sabe, muito acima da média, sabe, é uma coisa muito incrível. E falando da Viola Davis especificamente, né, eu acho que ela é uma atriz assim que eu admiro muito, porque ela consegue ao mesmo tempo, né, fazer personagens que são que traz aquela ideia assim de confiança, sabe, de poder, de que elas são personagens assim que elas não têm medo, né, que elas são muito destemidas, que as pessoas têm medo delas, né, porque elas são assim, elas trazem muita força, muito poder, sabe, nelas, elas são indestrutíveis e imbatíveis. Mas, ao mesmo tempo, ela também consegue dar para essas personagens uma humanidade, sabe? Uma fragilidade, que é uma coisa, assim, gente, fora do comum, sabe? É muito difícil você ver um ator, uma atriz que consegue trazer esses dois pontos, assim, tão extremos no mesmo personagem, de um jeito tão bem feito e tão coeso, sabe? A Viola Davis, ela é uma atriz que você consegue ver uma cena da personagem dela, sabe, tomando decisões, assim, super duras, super árduas e difíceis, né, e com um rosto, assim, sério e muito, assim, sereno e confiante, e eu sei o que eu estou fazendo, sabe, que é um personagem que, às vezes, consegue até ser meio grosseiro, sabe, fazer coisas que você fala assim, nossa, eu não teria coragem de fazer aquilo que aquele personagem tá fazendo, sabe, um personagem, assim, que é uma coisa firme, né, mas, ao mesmo tempo, ela consegue fazer uma cena desse personagem, sabe, destruído, derrotado, chorando, sabe, em lágrimas, assim, e é uma coisa, assim, que é muito impressionante, gente. Eu acho o trabalho dela muito impressionante. Ela já fazia isso em How to Get Away with Murder, né? A personagem dela naquele filme, que é a Annalise Keating, é, na minha opinião, uma das melhores personagens que eu já vi em tudo, assim, de filme, série, de tudo audiovisual que eu já vi. Annalise Keating é uma das melhores personagens, né? Uma das melhores, mais bem trabalhadas, mais bem escritas, né? Que tem uma história super complexa, né? Que tem uma personalidade que é super interessante de você refletir a respeito, sabe? De como essa mulher se tornou quem ela é. E eu acho que ela traz muito desse talento dela aqui para A Mulher Rei, né? Fazendo uma personagem que também é muito complexa, cheia de camadas, sabe? Que tem várias forças, mas também tem várias fraquezas, né? E é muito bem feito, muito bem trabalhado. E como eu digo, né? Todas as outras atrizes
atrizes aqui, gente, elas fazem um trabalho incrível de conseguir juntar, né, tanto a parte dramática, né, como também a parte, assim, da diversão e da luta, sabe, todas as cenas de combate, elas se entregam muito aqui, gente, nas batalhas. As batalhas são muito bem feitas e elas também conseguem ter muito carisma, sabe, são muitas mulheres que você vê aqui nesse filme e você gosta de todas elas, você se importa com todas elas, você torce por todas elas, né, e isso é muito incrível, é uma coisa que é muito difícil de acontecer em filmes que a gente tem, sabe, tipo um grande exército, assim. Nem sempre você vai gostar de todos os personagens, mas aqui você consegue se afeiçoar por cada uma dessas guerreiras, né, gente? Porque basicamente aqui nesse filme a gente tem, né, é um reino africano que tem essas mulheres, né, que são as guerreiras, né, que lutam lá pelo rei. E essa história, né, ela tem certa inspiração na realidade, em acontecimentos reais, mas ao mesmo tempo não é um retrato histórico super fiel de um acontecimento específico do passado, né? Eles usam a história como a base para criar um enredo, né, que é fictício, né, e personagens que não existem. Para fazer uma comparação, eu diria, por exemplo, o filme Titanic do James Cameron. O Titanic existiu, o acidente existiu, mas Jack e Rose não existiram, sabe? Eles não tiveram aquela história de amor exatamente como tá no filme, né? E eu acho que é um pouco parecido o que acontece aqui em A Mulher Rei. Eles pegam um contexto real da história, mas eles criam com base nisso, né, personagens que não existiram. E eu acho que isso é uma coisa muito importante de eu avisar aqui no vídeo, porque principalmente lá nos Estados Unidos tá rolando todo um movimento assim, tentando boicotar esse filme, né, The Woman King, porque eles falam que esse filme não é fiel o suficiente à realidade e que essas guerreiras que existiram de fato na história, elas não eram pessoas assim que deveriam ser exaltadas e vistas como grandes heroínas, e enfim, porque elas tinham uma certa participação no processo de escravização dos próprios africanos, né? E a gente sabe que de fato isso aconteceu na história, né? E algumas pessoas acham que o filme passa pano pra isso, mas isso não é verdade, gente. O filme, inclusive, ele fala sobre essa questão, né? Porque a África é um local assim que é muito rico, muita diversidade, eram muitas pessoas e não era todo mundo uma coisa só. Existiam, né, vários clãs, várias tribos, vários reinos, vários impérios, cada um com sua própria cultura, suas próprias crenças, né? Cada um com sua maneira diferente de viver. E aí quando chegam os europeus aqui, não é como se todos os africanos fossem todo mundo se juntar para lutar contra os europeus, sabe? Porque cada um, como eu falei, cada esses agrupamentos que a gente tinha dentro da África, de cada sociedade, cada um tinha sua forma de pensar, tinha suas crenças, e cada um meio que tava, tipo, cada um por si. Não era uma coisa só, todo mundo junto, né? Então é claro que existiam alguns conflitos entre os próprios africanos, né? E o filme, ele não nega a existência disso, como algumas pessoas tentam fazer parecer, sabe? Eles falam como se o filme negasse essa questão, mas não. A gente vê aqui pessoas negras africanas ajudando a escravizar e a vender, né, outras pessoas negras africanas para europeus. Isso é discutido no filme. Mas como o filme, ele cria personagens novas dentro desse contexto do passado, ele consegue fazer a gente refletir sobre isso. Então as personagens, elas discutem sobre isso e elas falam sobre como isso não é o caminho certo, sabe? Como elas não deveriam estar fazendo isso. Eu achei que o filme trabalhou isso de uma maneira muito, muito boa, sabe? Não faz sentido esse boicote, especialmente porque muita gente que eu vejo fazendo esse boicote é gente branca que, tipo, meio que, assim, nem tá envolvida, de fato, nessa questão, nessa problemática. E, ainda por cima, tem um costume péssimo de passar pano pra muita gente branca, muitos personagens históricos brancos, né, que são tratados como heróis em diversos filmes. A gente tem diversos filmes, gente, que fica exaltando homens, né, militares, né, e guerreiros, assim, do passado, como se fossem grandes heróis, e que também escravizavam pessoas, batiam em mulher, sabe, que eram pessoas escrotas, que mataram um bando de gente em guerra. Então, assim, vamos ter um pouco de noção, né? Porque quando é um homem branco sendo o herói, sabe, do passado, todo mundo bate palma. Mas aí quando você pega essas guerreiras, né, essas mulheres pretas do passado, e você quer fazer uma história legal com elas, né? Você quer criar todo um blockbuster, sabe? Toda uma história, assim, de drama, de aventura, de ação, enfim, você não pode. Sabe, assim, acho muito injusto, é aquela coisa, 2 pesos, 2 medidas, né? E assim, pra mim, não faz nenhum sentido essa crítica que algumas pessoas estão fazendo, e eu acho que esse filme é muito válido, né? Ele não foge dessas polêmicas, ele discute sobre isso no filme. Eu acho que é um filme muito inteligente, sabe, muito bem escrito, sabe? É um filme que você percebe que todo mundo que tá ali, eles têm noção da importância das temáticas que eles estão abordando, sabe? Então é um filme, assim, que fala muito sobre a questão
de racismo, de escravização, de feminismo, sabe? É um filme que é inteligente, é bem escrito, sabe? Eu acho que muitas das críticas que são feitas são superficiais. Eu acho que muita gente simplesmente só tá procurando um alvo pra odiar e pra ficar reclamando, mesmo que a sua reclamação não faça nenhum sentido. Mas enfim, né, gente, vamos deixar de lado um pouco, né, esse boicote ridículo e sem noção que não faz nenhum sentido e vamos voltar a exaltar o filme, porque tem mais um aspecto, né, que eu queria comentar aqui com vocês, que é a questão, né, das cenas de ação e de como esse filme demonstra a força dessas mulheres guerreiras, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de cenas de ação um pouco mais estilizadas, um pouco mais fantasiosas, né? Então eu gosto muito do trabalho, assim, por exemplo, do Zack Snyder, que vocês sabem, né, é um dos meus diretores favoritos. Ele tem, por exemplo, 300 também, que é um filme que tem, assim, essa coisa dos guerreiros, enfim, é um filme que usa muito slow motion, que as cenas, elas são muito mais fantasiosas, né? Tem uma coisa, assim, muito mais lúdica nas cenas de ação, né? Um pouco mais cartunesca. Eu também gosto muito, né, das irmãs Wachowski. Então você pensa assim, Matrix, Speed Racer, né? Tudo muito exagerado, também tem muito slow motion, né? Muita explosão, é uma coisa assim muito, muito estilizada. Também gosto bastante assim do Peter Jackson, né, que ele também tem uma coisa um pouco exagerada e fantasiosa, né, com o Senhor dos Anéis, com o filme dele do King Kong. Normalmente eu gosto muito de cenas de ação nesse estilo, mas esse filme aqui, The Woman King, ele acaba seguindo um caminho que é muito diferente, mas que eu adorei, porque eu achei que no contexto da obra fez muito sentido e que foi uma decisão muito correta, né, que é basicamente de criar essas cenas de ação de uma forma que é mais realista, mais pé no chão. Toda a coreografia das cenas de luta, né, todos os ângulos da câmera, a forma como a câmera se movimenta durante a cena de ação, é tudo assim pra dar aquela sensação realmente de pé no chão e parece que você tá vendo uma batalha de verdade, sabe? Não é um filme, não é uma coisa assim cheia de efeito especial, não é um filme que você percebe assim que tem muito CGI, né? Muito pelo contrário, você vê muito assim que as atrizes estão ali presentes, né? Então que a dublê tá ali presente, mas são corpos reais, sabe? Não é uma coisa mais computadorizada, não é uma coisa mais digital, é uma coisa assim muito pé no chão, realmente assim, muito verossímil, muito crível. E ficou muito bem feito, né? O filme ele acaba tendo uma aura, assim, quase meio que documental, sabe? Como se você estivesse vendo realmente, assim, um projeto mais histórico, né? Tipo uma coisa do History Channel, sabe? Uma coisa assim, tem uma vibe mais realista mesmo, né? Inclusive, toda a África, né? A questão como eles mostram, tipo, a floresta, né? A selva, enfim, não é computadorizada, sabe? Você vê que eles realmente foram em locações reais pra gravar. Então você percebe, assim, que é tudo muito realista, é tudo muito verdadeiro, né? Inclusive, achei belíssimas as imagens, assim, da África, né? Que a gente tem no filme. E as cenas de ação, gente, são feitas de uma forma muito, muito incrível, especialmente, né, por causa da forma como eles lidam com essas personagens, né, essas mulheres, e como eles demonstram a força delas. Por que eu digo isso? Ultimamente, né, em Hollywood, eu percebo que eles têm um jeito de lidar com o girl power, né, e de fazer essas mulheres poderosas de uma maneira que eu não curto muito, que é basicamente torná-las pessoas imbatíveis e sem nenhuma fraqueza, né, que conseguem derrotar todo mundo com a maior facilidade. Pra citar exemplos, eu posso falar, né, tipo da Rey, da trilogia sequel de Star Wars, e também da Capitã Marvel, né, da Marvel, dos Vingadores, enfim. Eu não tô aqui pra ficar esculhambando essas personagens, odiando elas, né, eu sei que são personagens que têm suas polêmicas, mas a questão específica que eu queria comentar aqui nesse vídeo, né, que eu acho que elas são personagens que elas são muito imbatíveis e que elas parecem que nunca têm dificuldade. Toda vez numa cena de ação, elas acabam vencendo, elas acabam, tipo, sendo muito mais fortes do que todos os oponentes, sabe? Ninguém consegue chegar no nível delas, elas estão sempre vencendo, 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 vencendo. E é algo, assim, que eu, enquanto espectador, eu não acho interessante de assistir, sabe? Eu acho que muitos de vocês também não se interessam tanto em assistir, tanto é que são personagens que não são muito amados, assim, pelas pessoas, né? E eu acho, assim, que isso acaba tornando difícil da gente se relacionar com essas personagens quando elas são muito imbatíveis, porque elas não parecem humanas, sabe? Você não tem aquele sentimento por elas, né? De você conseguir se identificar com elas. E eu acho que The Woman King vai exatamente no caminho contrário, que na minha opinião é o caminho correto, que é mostrar o lado mais vulnerável dessas personagens, né? Mostrar as fraquezas delas e depois contrapor isso com a força delas, porque aí quando elas ganham, quando elas vencem, quando elas derrotam o inimigo, isso tem muito mais significado pra gente, sabe? Isso causa muito mais emoção, a gente realmente se sente consumido pelo que a gente tá vendo em tela, sabe? A gente fica vidrado com aquilo que a gente tá assistindo, torcendo por elas, querendo que elas vivam e também admirando o poder dessas mulheres, dessas personagens, né, gente? É muito, muito incrível. Porque se a gente tivesse aqui, por exemplo, as cenas, essas guerreiras chegam, começam a dar murro em todo mundo, vence tudo, tipo, você não vai se importar, você não vai ter aquele sentimento, assim, de tensão quando começa uma batalha no filme. Mas não é isso que acontece aqui, sabe? A personagem da Viola Davis, por exemplo, tem hora que ela vai lutar e ela leva murro na cara, ela é cortada, assim, leva facada, tá sangrando, sabe? Ela cai no chão, mas a questão é que ela se levanta,
sabe? Ela leva um murro e depois ela dá um murro de volta, sabe? Ela sangra, mas ela faz a outra pessoa sangrar. E eu acho que isso acaba trazendo pra gente uma sensação de força muito maior do que se ela fosse imbatível, né? Você acaba admirando a personagem muito mais. Eu achei que isso foi muito legal, achei as cenas de ação muito bem feitas, muito bem dirigidas. Eu gostei que elas são violentas, assim, mas não de um jeito que é gore, que é exagerado, mas são violentas, assim, que você realmente vê o impacto do que tá acontecendo, sabe? Um murro machuca, sabe? Não é aquele filme que você vê o pessoal levando murro, levando facada e não tem um sangue, não tem um machucado. Não, você vê elas se machucando, você vê sangue, você vê braço quebrado, sabe? Você vê cicatriz, você realmente vê tudo aquilo que elas passaram nas batalhas, né? Por causa disso, tudo fica muito incrível, muito verdadeiro e faz você admirar os personagens ainda mais, sabe? Eu achei que foi muito, muito bem feito nesse aspecto. E também é legal, né, que durante o filme a gente também vê muito elas treinando, a gente vê como é que elas chegaram no ponto que elas estão, né, quando elas estão lá, aquelas guerreiras que estão lutando. E é muito legal você ver isso, inclusive me lembrou um pouco o filme Mulan, que é um filme que também é incrível, muita gente ama, né, gente? E assim, só pra deixar claro, eu tô falando do Mulan clássico da Disney, animação, né, e não live action, nem outra versão, porque outras versões, assim, eu não assisti todas, né, eu sei que tem vários filmes de Mulan, mas eu falo especificamente, né, do clássico animado da Disney. Esse filme, ele tem uma vibe parecida. Quando a gente vê a Mulan, que ela é aquela personagem, assim, que ela parece ser fraca, né, que ela não sabe lutar, mas ela tem aquela garra, sabe? Ela quer salvar a China, ela quer salvar a família dela. Então ela vai lá, ela treina e treina e treina e vai se tornando cada vez mais imbatível, mais forte, enfim, até que no final ela vence. A gente tem um pouco disso aqui também nesse filme, né? Porque a gente vê um grupo de garotas que tá entrando, né, pra fazer parte desse grupo de guerreiras. A gente vê todo o treinamento delas até elas de fato se tornarem guerreiras. E tudo isso é feito de um jeito muito incrível, gente. Você vai ver que elas são tipo gente como a gente. Elas não são perfeitas, elas erram, elas se machucam, sabe? Elas fazem coisas erradas, mas no processo elas vão se tornando parte daquele grupo de guerreiras, elas vão aprendendo a lutar, elas vão aprendendo também a lidar com a dor, sabe? E no fim, quando a gente tá no terceiro ato do filme, que a gente vê todas essas mulheres lutando e tem um conflito final, enfim, gente, é a coisa mais maravilhosa do mundo, sabe? É uma coisa assim que você fica muito animado assistindo. E é um filme muito poderoso, sabe? Porque você tá torcendo por elas, né? E também é um filme que, assim, eu acho que não é spoiler dizer isso, mas nem todos os personagens saem vivos no final, sabe? Não é um filme que as coisas não têm, como é que eu posso dizer assim, não tem consequências, sabe? Esse filme tem consequências, personagens se machucam, personagens morrem, e eu acho que isso só torna a experiência ainda mais emocionante, sabe? Você vê quem vai sobreviver, quem vai vencer no fim, sabe? É uma experiência incrível, gente. E assim, vocês precisam ver esse filme, né? Eu não quero continuar falando muita coisa, porque eu não quero dar spoiler, mas basicamente, assim, é um filme que se você gosta, né, de grandes histórias, assim, com drama, sabe? Com relação entre personagens, sabe? Relacionamentos bem construídos, né? Cenas de ação, política também, questionamentos, reflexões. Esse filme traz tudo isso, né? É um filme que eu acho que todo mundo deveria ver, é um filme que eu tô torcendo muito pra fazer sucesso, né? Porque assim, é muita gente talentosa trabalhando nesse filme e a gente sabe, né, que mulheres não costumam ter tanto espaço em Hollywood, especialmente mulheres pretas. Então é importante que esse filme faça sucesso para que a gente continue tendo mais filmes como esse, né? Porque é tudo um processo, gente. Inclusive, um filme como esse aqui, The Woman King, não existiria se em 2017 a gente não tivesse tido o filme solo da Mulher Maravilha, sabe? A gente não tivesse tido a aparição das Amazonas no cinema e o pessoal batendo palma e achando incrível. A gente não teria esse filme se em 2018 não tivesse sido lançado o filme do Pantera Negra da Marvel, né? Esse filme, gente, foi muito importante pro cinema e a gente vai continuar vendo ainda, tipo, mais consequências desse sucesso, sabe? Esse filme não existiria se não fosse pro Pantera Negra. E também existem vários filmes que não vão existir se The Woman King não fizer sucesso, sabe? Então eu acho que apoiar esse filme vale a pena, não só porque o filme em si é incrível, é uma experiência maravilhosa, mas também porque o sucesso dele pode representar a existência de futuros outros filmes incríveis, sabe? Então assim, gente, corram pra assistir The Woman King, né? É um filme que vocês não vão se arrepender de assistir. É maravilhoso, Viola Davis é incrível, todas as atrizes são, né, e assim, com certeza esse filme eu acho que ele merece sim estar no Oscar, eu espero que ele receba indicações e que no fim alguma dessas atrizes acabe vencendo. E é isso, né, eu vou deixar vocês por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não deixem de se inscrever aqui no canal, né? Em breve eu volto com mais conteúdo e eu prometo que eu vou tentar voltar a postar com mais frequência e com mais rapidez. E é isso, né, deixo vocês por aqui, até mais!